Vamos lá, ao vivo. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Tudo bem? Então, vou aqui acompanhando rapidinho, ver o pessoal chegando. Estamos começando hoje uma live poderosa e eu sei que vai mudar a sua vida. Eu sei que vai ser uma bênção. Estou aqui com o Ilen. Olá, queridos, graça e paz. A gente está se enquadrando aqui ainda para a gente poder dividir o espaço aqui. É bem apertadinho, mas a gente vai conseguir fazer a coisa acontecer. Terça-feira passada nós falamos sobre, lógico que as nossas lives estão dentro de uma proposta que é o impacto da palavra nas emoções humanas, né? Nós tivemos um índice enorme, inclusive esse mês, que é um mês que trata sobre as questões de problemas psicológicos, por aí vai, combatendo o suicídio. E também nós estamos tratando, logo que houve a pandemia, Deus ele colocou no nosso coração trabalhar a emoção do homem. E às vezes a gente trabalha muito de forma paliativa, muito de forma só sintomática, porém não se trabalha a questão da essência, da originalidade, aonde está acontecendo o problema real. E nós estamos trazendo uma proposta das práticas espirituais nesse tempo agora. Falamos sobre o poder do jejum há 2 semanas atrás. Semana passada nós falamos do poder da oração, ok? E dentro dessa questão nós estamos falando hoje sobre a questão da meditação e também do quadro da vida extraordinária. Cada um vai dar um nome diferente, ou você escrever a visão, seja lá da forma que for. Nós vamos fazer aqui um bate-bola. A gente não combinou muita coisa, a gente não conversou muita coisa. O William vem cá, traz sua experiência também. Então o William é profissional na área, ele é consultor, ele é coach, ele é hipnólogo, ele é uma pessoa, mas na verdade não é coach, é master coach, né? Ok, então o William está aqui como um profissional, né? Ele trabalha pelo Sebrae, né? Tem a empresa dele de consultoria, trabalha com pessoas tanto na área business como na área também life também, ou seja, divide negócios, profissional de Deus. Então você pode ir lá no Instagram dele, no Facebook dele, você vai receber tanto conteúdo poderoso, maravilhoso. Eu oriento você a acompanhar esse homem aqui também, tá certo? Tem a minha assinatura, tem a minha chancelaria. Eu confio demais naquilo que Deus tem feito através dele como um profissional. E outra, nem deixa a desejar um lado e nem outro. Nem deixa a desejar como profissional e nem deixa a desejar como homem de Deus. Então nós estamos trabalhando dessa forma aqui hoje, né? E obviamente respeitando. Tem uns clientes de lá que não querem saber de Deus, tem clientes lá que não é que não quer saber de Deus, mas não acredita, né, da nossa forma, nossa fé. Ele vai respeitar a fé dele lá, mas entenda que é um homem de Deus que está ali por detrás dos procedimentos. Mas tem alguns de lá que estão aqui agora. Glória a Deus. Ou mesmo, às vezes até um católico vai para lá e fortalece a sua cristandade dentro do catolicismo. Amém? Glória a Deus. O que importa é a pessoa crescer nos seus valores. Pô, meu valor é ser cristão, você tem que crescer como cristão. Amém? Então, glória a Deus por isso. Então, nós, Malei, 0800, eu vou sair agora um pouco dos comentários aqui e agora a gente vai ficar focado na live. Então, queridão, veja, lembre que aqui é tudo improvisado, tá certo? É igual a caldicana, como diz, né? É feito na hora. Então, daqui a pouco ele vai estar mostrando o quadro dele, extraordinário. Eu vou trazer uma fundamentação na palavra e é bem rapidinho, vocês sabem disso. E também nós vamos começar a bater um pouco de bola também sobre meditação. Ele é formado em Mindfulness e nós vamos conversar um pouco sobre isso, esse poder, né? E você vai entender o porquê, o para quê de cada coisa, então vai guardando aí. Então, uma das práticas espirituais de crescimento, de conscientização, de avanço espiritual mesmo no ser humano é a meditação, ok? Então eu queria ler para você algumas coisas e nós vamos chegar num ponto, né, dessa live. Em Josué capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e medita nelas dia e noite. Olha o que a palavra está usando, medita. A palavra meditar quer dizer no original ruminar, mastigar. Você sabe muito bem que a maior parte das enzimas, depois de uma certa idade que nós temos, que nós adquirimos, elas estão na boca. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai ter uma maior produtividade de absorção dos nutrientes através da boca. Ou seja, nós vamos mastigar, nós vamos fazer um bolo na boca pela quantidade de mastigação até chegar no estômago. É tanto que tem pessoas que têm problema de gastrite, de azia, por quê? Porque não está mastigando corretamente.
Então você vai lá para o seu gastro vai dizer o seguinte: olha, fiz aqui endoscopia, vi pedaços de comida dentro do seu estômago, não está sendo processado da forma correta, então você precisa mastigar melhor. Isso quer dizer que o escritor Josué escrevendo, ele estava recebendo uma revelação, que a palavra de Deus é da mesma forma. A gente não pode receber a palavra de Deus de qualquer jeito. A Bíblia está dizendo que Josué, para ser um sucesso, ele diz: você vai ser irresistível, você precisa meditar nessa palavra. Então, meditação não é como os budistas falam. Então, o tipo de meditação cristã, então já vai uma coisa para você. O tipo de meditação cristã não é aquela meditação budista, né? Os budistas acreditam no esvaziamento da mente, né? Então os budistas vão lá, eles vão se esvaziar na sua mente. Não, os cristãos vão encher da palavra. Então nossa meditação é diferente. A gente vai se encher da palavra. Por enquanto que algumas religiões vão mandar se esvaziar, o nosso mindfulness, a nossa meditação vai ser se enchendo da palavra. Então nós vamos explicar um pouco desse processo. Davi, ele passou por um processo de meditação. Olha que lindo, lá em Salmos 42, versículo 1. Como a costa anseia pelas águas correntes, a minha alma, minhas emoções, anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzida a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Então, ele está dizendo que estava abatido, e agora ele começa a questionar a alma dele porque está abatida. Olha a meditação, diálogo interno. Ele começa a meditar, a se confrontar, ele começa a ficar sozinho consigo mesmo e Deus. Então a meditação cristã é aquela que você vai ficar sozinho consigo mesmo, questionando os seus sentimentos. Se enchendo, né? O diálogo interno. Exatamente. A importância do diálogo interno, questionar os pensamentos, se de fato aquilo é de fato que nós somos, né? Porque a gente está cheio daquilo dali, então a gente vai se esvaziar de nós mesmos, mas nos encher de Deus. E aí, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E ele continua falando. Sabe, amados, deixa eu falar algo para você. Eu quero passar para vocês algo poderoso. É que Davi, ele mostra o exemplo de meditação. Ele está recebendo impacto nas emoções. Ele agora vai se colocar diante de Deus, vai questionar suas emoções e vai agora buscar as direções de Deus. No fim ele diz: porque está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele chega a um posicionamento: você não tem por que estar assim, porque Ele sempre nos salvou, vai nos salvar de novo, e não tem por que estar preocupado. Vamos sair desse lugar, ó minha alma. Então ele conversa com ele mesmo, se posicionando, tendo meditado, porque eu para que está com aqueles sentimentos. Então, o tipo de meditação, vai chegar lá. Então, a meditação bíblica é encher a mente de Deus por meio da palavra. Estudar, às vezes a gente pensa que meditar é estudar a palavra. Não, é diferente. O estudo é uma prática espiritual, presta atenção nisso. O estudar a palavra é uma prática espiritual. Não é nessa live de hoje que nós vamos falar sobre isso. Mas o meditar na palavra é diferente de estudar a palavra. Como assim, pastor? Você pode estudar, você é um nutrólogo, você é um nutricionista, você vai poder chegar para mim e vai dizer bem assim, eu vou chegar para você assim: vem cá, quais são os nutrientes que tem na laranja? Aí você vai me explicar: olha, os nutrientes, tem vitamina C, tem isso, tem aquilo. Isso é estudar a laranja. Meditar na laranja é quando você abre a laranja e chupa. Sentindo ela, o gosto, o sabor, né, pastor? Isso aí. De forma sinestésica. É isso. Ok? Então, meditar é diferente de estudar. Uma coisa é estudar na Bíblia, outra coisa é meditar na Bíblia. Então, meditar é sentir o gosto de Deus. Eita glória! É ter uma experiência com Deus dentro do seu quarto. É ter uma experiência com Deus junto com Ele, junto com você. Então, isso é meditar, é ter uma experiência. Ok? Então,
existe uma coisa chamada informação e outra coisa chamada transformação. A meditação não é só para trazer informação, mas é para transformar você. É um momento de transformação. Porque você está abatido, minha alma. Josué estava do mesmo jeito. Josué estava com medo. E ele disse: o que é que você está se enchendo, rapaz? Medita a minha palavra, você vai encontrar coragem lá dentro. Então, na meditação, você sai transformado. Tem transformação, não é só informação. Estudar traz informação. Amém? Você vai ter sim que estudar, tá bom? Nós não estamos negligenciando, mas a prática aqui agora é que você vai meditar. Meditar é para você. Sabe aquelas pessoas que às vezes estudam mais a palavra para os outros? Não, não. Meditação é para você. Oh, aleluia. Então, existe uma diferença no eu te amo estudado e eu te amo meditado. Vou dar outro exemplo, né? A gente escuta Deus lá dizendo para a gente: eu te amo. Eu vou no Google, né? O que significa amo? Aí vai lá, o Google vai dar todas as informações, a Wikipédia vai dar muitas informações, o dicionário vai dar muitas informações, os ramos científicos vão dar várias informações. O amor pela psicologia é uma coisa, pela antropologia é outra coisa, pela sociologia é outra coisa. Então nós vamos estudar as vertentes do amor, né? O grego, o hebraico, nós vamos estudar na epistemologia da palavra. Isso é estudar o eu te amo. Outra coisa é, na minha meditação, Deus me ama. É desfrutar, é introjetar, internalizar o amor de Deus. É você dizer: Ele me ama, né? Você trabalha muito com isso, com a internalização das palavras. Isso Você quer que você pode falar? Entrar dentro da gente aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, a intimidade, a conexão interna para gerar frutos também no externo, digamos assim. Isso é meditar e se encher de coisas boas, se encher de transformações, se encher de mudanças. Eu acho que é um pouco disso. Por exemplo, já teve algum momento que você está com um cliente lá, e você chegar para ele e dizer assim: você ama tal coisa? Um exemplo. E a pessoa: sim, você entende que ele está de forma desligada daquelas palavras. E você chega para ele sinceramente. Dá aquela pausa, aquele silêncio. Sim. Sinceramente, pode ser isso hoje. Pode falar. Um cliente de terapia, a cliente fechou o olho, eu fiz uma mindfulness com ela, né? Falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele disse: fecha os olhos, imagina agora o Espírito Santo ainda mais te enchendo, lhe preenchendo, sinta uma energia diferente, um sentimento diferente. Ela foi acalmando, estava chorando bastante, foi acalmando e sentindo uma espécie de brisa suave, como de fato o poder de Deus adentrando dentro dela, internalizando. Ela se encheu, chegou de uma forma, foi embora de outra. E você estava funcionando como um treinador para ela poder parar um pouco e internalizar as coisas que ela mesma acredita. Exatamente isso. Então, às vezes, o que você está querendo me dizer é que nós possamos estar a vida toda na igreja, recebendo muitas palavras, mas nenhuma delas estão sendo internalizadas. É isso. E tem pessoas, pastor, que às vezes aprende tanto, recebe tanto, mas quer compartilhar logo, mas não se enche primeiro. E eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dividir aquilo que transbordou em mim. Então, meditar é o se encher. O meditar é o mergulhar. O meditar é o se inspirar. Para que depois, como consequência, eu possa transbordar em outras vidas. Então, você pode correr o risco de ser um teórico da palavra, teórico de Deus, e não degustar Deus, e não experimentar Deus. E Deus é um ser experimental, de experiência. Amém? Então, por que meditar? Ok? É um princípio bíblico. É aprofundar-se no amor de Jesus, é mergulhar no coração de Jesus. É um relacionamento. É como ele falou, mergulho. Olha o que ele acabou de dizer. A experiência profissional bate com a experiência bíblica. Por quê? Porque tudo que é real na experiência profissional é porque você dá a verdade é bíblica. Amém? Então, são os alicerces invisíveis da casa espiritual. Então, existem coisas invisíveis, mas são os alicerces. Você já viu os alicerces aparentes? Não, os alicerces estão enterrados, profundos. Então, essa meditação, essa intronização, essa situação que você introjeta Deus dentro de você, são os seus alicerces espirituais. Então, por exemplo, você vai se tornando inabalável naquelas convicções. Sabe, Miriam? Será que você nunca teve pessoas que ficaram abaladas nas suas convicções durante o tempo? A pessoa até desistir do seu propósito? É muito comum ter clientes, pastor, na terapia, no coach, que às vezes acontece um problema, uma dificuldade, um imprevisto, e joga no lixo tudo que aprendeu, tudo que conquistou. Então a gente distribui técnicas para que a pessoa medite 3 vezes por dia, faça mindfulness 3 vezes por dia, para que nada que aconteça o abale.
haverão dias difíceis, haverão dificuldades, aquele que está em pé, cuide, né, para que não caia, mas quando eu estou pleno, estou cheio, estou introjetado dessa meditação plena da palavra, do amor de Deus, irão acontecer coisas, mas eu estou preparado, estou pronto. Nada me abala, nada me derruba, porque eu estou cheio, estou preenchido. Escute isso, você precisa entender isso sem preconceitos, tá certo? Vamos aprender. Vamos lá. Existem pessoas que procuram ir com um profissional que não crê na palavra, mas ele, além da questão técnica, do conhecimento técnico, ele ensina as pessoas a meditar. E essas pessoas, por essas práticas, que não sabem ser espiritual, mas elas estão praticando, recebem um proveito. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós não temos o proveito daquilo que seria para nós. Isso. Exato? Então funciona. Então é uma lei espiritual. É um mandamento, inclusive, espiritual. Medite nessa lei. Entende o que eu estou dizendo? Então, Bíblia não é só para ser estudada, é para ser meditada. Então, eu lembro muito de um exemplo que eu escutei sobre Neymar. Então, é uma fábula. Imagine que Neymar, ele foi aceito pela seleção brasileira. Neymarzinho lá, pela seleção brasileira, sub-16, sei lá. E aí ele chega numa rua, que ninguém conhece ele, diz, deixa eu jogar. E ninguém tira ele da linha. Não foi com a cara dele, acha que ele é mirrado, acha que ele não tem capacidade, nem tira ele. Mas ele já foi chamado pela seleção. Esse homem, no caso do Neymar, esse adolescente Neymar, ele vai ficar triste com isso? Não, porque ele já foi aceito pela seleção. Então, quando você entende que você já foi aceito por Deus, nenhuma rejeição mais entra em você. E é no seu quarto, é na sua intimidade, na sua meditação com Deus, que você vai ter revelação dele, ele vai dar revelação de quem você é, e vai surgir o propósito. Então, meu irmão, não tem como você se sentir rejeitado quando você já foi aceito por Deus. Mas essa convicção de que Deus te ama, você já foi aceito, essa convicção são palavras, não, mas é uma percepção desse sentimento, desse amor, desse cuidado, vem por meditação. Amém. Amém, pastor. E é engraçado como tudo se encaixa, né? Hoje aconteceu um caso, uma pessoa assim, se importando com o que ela faz e com o que ela tem. Sei não, o mais importante é quem você é a sua essência. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você é imagem e semelhança. Então o que você faz ou tem é o que menos importa. O mais importante é quem nós somos. Amém. Seja você próspero, Gaio, como você já tem sua alma próspera. Então a prosperidade é uma questão de estar com Deus. Sim, isso é verdade. Sabe, queridos, a Bíblia compara a nossa fé, compara a gente, compara a nossa vida espiritual sempre como uma semente. E a semente precisa de um lugar profundo para germinar. Então, se nós somos rasos, escuta a palavra e não tem profundidade, nunca a nossa fé vai ser forte. Então nós precisamos da meditação para cavar bem fundo, para botar lá dentro a nossa semente. Então é cavar, meditar é cavar, esmiuçar. É se conhecer, conhecer Deus, conhecer a profundidade da palavra. É nutrir por nutrientes, é mastigar, é ruminar. Sabe o boi lá, a vaca? Come o capim, né? Porque uma das vertentes da palavra meditar é ruminar. Olha que coisa linda. Então o que é ruminar? É quando você coloca, como a vaca faz, né? De vez em quando você chega no pasto, não tem nada para comer, ela está lá mastigando. Você não sabe por quê. Então elas comem o capim, e aí volta aquele bolo para a boca, mastiga de novo, volta para dentro, depois aquele bolo é jogado de volta. Então ele vai percebendo, o organismo da vaca e do boi vai percebendo o quanto é que tem que ruminar cada vez mais. Então a Bíblia diz que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Engraçado, presta atenção nisso. Olha que coisa poderosa, eu não sabia disso ainda. Mas os nossos ossos é uma caixa de ressonância que comunga com as linhas cerebrais, ou seja, as ondas cerebrais. Sendo assim, é por isso, nossa geração talvez não vai nem perceber isso, mas lá atrás, eu tenho 40 anos, como era estranho, quando a gente gravava a nossa voz, naquele gravador de tocador de fita, e depois a gente ouvia a nossa voz, era tão estranho aquilo, e as pessoas diziam, é sua voz mesmo, hein? Minha voz não, é sua voz mesmo. A gente já nasce hoje com o celular na mão e ninguém vai perceber essa diferença. Mas é tão estranho, sabe por quê? Porque a voz interna que nós falamos agora, que eu estou falando, é ouvida por nós, pelos nossos ossos. Há uma reverberação interna. Quando nós estamos ouvindo externamente, é estranho, não recebe. Isso quer dizer o quê? Que quando você fala aquilo que você está crendo, aquilo que você acredita, o seu corpo, a sua essência, o seu cérebro, o seu espírito recebe poderosamente muito mais. É o que Jesus estava querendo explicar, é o que Deus estava querendo explicar. Ei, medite e fale
fala aquilo que você está crendo e você vai receber aquilo e vai mudar. É o que se chama da neuroplasticidade. Exatamente, pastor. Mudar os estímulos neurais para gerar novos resultados, né? Exatamente. Novos comportamentos, novos hábitos. Inclusive até postura. Exatamente isso. Eu lembro muito bem, pastor, há 5 anos atrás eu não tinha sorriso, eu não tinha alegria, eu caminhava de cabeça baixa, eu não olhava nos olhos. Então a minha postura física comunicava a minha tristeza aqui dentro. Mas, queridos, quando a gente encontra Jesus, a gente mergulha nele. Há uma transformação. Ok, então, já estou quase finalizando. Então, um antídoto para os problemas da alma. É um antídoto dos problemas da alma. Não haverá espaço para o vazio de carência. Sabe, Jung, que é um dos grandes pais da psicanálise, Jung, né? Ele diz o seguinte: a aceleração mental não é um trabalho do diabo, é o próprio diabo. Eita, glória. Uau! Né? Ele estava falando de coisas psicológicas, ele estava percebendo com os clientes dele, com os pacientes dele, Jung, ele estava dizendo o seguinte: as pessoas que têm processo de aceleração mental é o próprio diabo na mente. Ou seja, a meditação impede que nós estejamos tão ansiosos, tão preocupados, tão estimulando-se de forma errada. Então nós estaremos compenetrados no que Deus está falando. Os budistas dizem algo poderoso. Escute isso, irmão. Eles dizem que nós não poderemos compreender o fundo de uma lagoa, mesmo que cristalina, se tiver com as águas agitadas. Bem assim serão os nossos sentimentos. Nós não podemos estar agitados e querer estar escutando Deus. Deus, ele precisa de uma mente calma, tranquila, para poder conversar conosco. Então aquietai-vos e saber que o Senhor é o vosso Deus. Aleluia. Então é isso. Então, em João capítulo 5, 19 diz: Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Desculpa aqui a leitura que nós estamos tentando ser rápido. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é que Jesus ficava contemplando o Pai para poder imitar aqui na terra. Meditar é isso, é a gente ver, perceber Deus, é a gente acompanhar Deus pela palavra, a palavra falando com a gente, julgando as nossas emoções, colocando Deus nas emoções, a gente podendo perceber Deus no Espírito e a gente começar a copiar Deus, e a meditação é que vai trazer isso. Então meditar é assistir Deus fazer e me colocar fazendo igual a Ele. Poderoso, hein? O diabo trabalha de 3 formas: ruídos, multidões e pressa. Rapaz, quanto nós estamos trabalhando por ruído, multidão e pressa? Acelerado, querendo agradar todo mundo. Tem pessoas, pastor, que nem o gosto sente, nem o cheiro sente, não mastiga comida. E é falta de meditação, às vezes. Como o senhor falou no começo aí, meditar não é se esvaziar, não pensar. A gente pensa o tempo todo. Mas meditar é se encher do que é bom. Meditar é se encher da plenitude de Deus. Então meditar é ocupar aqui dentro da nossa mente bons pensamentos que venham do Senhor. Aí eu lhe faço uma pergunta. Imagine, preste atenção nisso que o William acabou de falar. Nem sente o gosto. Como não sente o gosto. Aí eu lhe faço outra pergunta. Se não sente o gosto, consegue perceber os filhos? Consegue perceber a mulher? O esposo? Consegue perceber os problemas, a origem? Consegue perceber o dia? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já parou para meditar em uma mexerica? Uma tangerina? Rapaz, a tangerina Deus fez de um jeito tão poderoso que já vem embrulhado. Eu estou brincando aqui, mas só para você entender onde eu quero chegar. A banana. Deus fez algo tão lindo que a banana já vem embrulhada, já tem a sua embalagem natural. Disso dá para tirar alguma coisa. Dá para tirar uma pregação. Perfeito. Uma experiência de vida. Pastor, outro dia no curso meu eu peguei um serenata, um bombom. Eu dei os participantes. Eu disse: olha, não comam agora, vamos comer juntos. E eu apliquei meditação para comer o bombom. E teve gente que foi um curso o dia inteiro, gente que chorou nesse exercício. William, nunca estive tão presente como no comer esse bombom. Eu senti o gosto, senti a fragrância, a textura, a embalagem, eu vi o barulho, eu senti, porque acelerado demais, ativo demais e não está atento às coisas do hoje. A meditar a atenção plena é se conectar com algo profundo e ter convicção do que eu quero me encher. O passado já passou, o futuro está sendo construído, e o que nós temos de verdade o que é? O presente, viver hoje e o agora.
fazer o melhor agora. E talvez, pastor, tem pessoas que estão aprendendo, estudando, mas não conseguem ouvir às vezes a voz de Deus. Não porque ele não fala, mas porque alguns não estão atentos às direções de comando dele. Por estar tão acelerado, estar tão com a mente cheia, que nem se permite ser sensível à voz de Deus. No jejum agora, meu Deus, como eu pude sentir e ouvir Deus falando comigo em todas as coisas. Estamos mais sensíveis. Ele está dentro do jejum 21/7. Nós estamos prometendo que vamos fazer online. Tá certo? Então, ele falou algo poderoso. O exemplo da mexerica, da tangerina, do bombom. O que nós queremos falar? Meu irmão, você já imaginou se seus sentidos, seu espírito estiver aguçado para perceber Deus durante o dia inteiro, as coisas, as pequenas coisas, você vai perceber as pessoas, os olhos, você vai perceber seu cliente, você vai perceber seus negócios, você vai perceber as emoções, a espiritualidade. Meu irmão, você vai ser um sucesso. Não tem como, você vai se perceber. Epa, isso aqui está surgindo na minha mente, é do diabo, cai fora. Que coisa ok, boa. então, a Bíblia diz que Jesus fez isso. Ele diz o seguinte: meu amigo, os lírios do campo, nem Salomão na sua glória tem uma roupa dessa. Os passarinhos são cuidados por Deus, Ele não vai cuidar da gente. Então Jesus, ele meditava na flor, ele meditava no passarinho. Eu estou mandando você ficar, sabe? Não, eu estou dizendo que você vai ficar sensível, e é importante ficar sensível, ok? Então, como meditar? Como fazer? Presta atenção. Prepara o ambiente. Se desligue de Instagram, WhatsApp, Facebook. Eu oriento que nem leve celular. Talvez só para botar uma música. Prepara uma música, até mesmo instrumental cristã, ok? Talvez uma letra, mas algo que possa levar à contemplação. Entenda que a meditação cristã, que é o que nós estamos falando de meditação cristã, o mindfulness cristão, ok? Não é esvaziar, mas é ter uma atividade ativa. Eu sei que é uma redundância, me perdoe a redundância, mas é uma atividade ativa. Nós vamos para uma ativação. Estar com Deus. Pai, nós te adoramos, nós queremos te bendizer. Nesse dia eu me coloco de forma sensível para ouvir o Senhor. Fala comigo, Pai. Eu declaro um dia maravilhoso. Pai, eu quero... Então você vai sentir isso. Você vai falar que ama e sente você amando Ele. Você diz: o Senhor me ama e sente Ele te amando. Ok? Então você vai ter uma postura confortável. Então fica numa posição confortável. Para alguns é se ajoelhar, para outros é andar, para outros é se sentar num lugar confortável. Você leva água para beber água. Leva livros, principalmente devocionais. Bíblia, um versículo por dia. Sabe, querido? Um versículo por dia, isso é importantíssimo. Tá certo? Se você for na Suíça, você vai ver lá figuras dos nossos primeiros pais espirituais. E eles têm várias figuras lá em estátuas de bronze, eles têm um dedo assim na Bíblia. Por quê? Porque eles andavam o dia todo com o dedo na Bíblia. No versículo eles começaram a meditar durante o dia. Então você fazer isso não, mas de vez em quando escuta aquele versículo falando com você. Hoje eu estou no livro do campo. Amém? Deus está dizendo para mim, eu lhe protejo, eu lhe cuido. Tá certo? Então, ore. Então você esteja orando ao Senhor. Acalme sua mente e peça a Deus por isso. Pai, acalme minha mente. Pai, eu preciso desacelerar, me ajude nesse momento a estar junto contigo. Comparar e confrontar as suas emoções como um espelho durante a meditação. De onde vem isso? Isso vem de Deus? Esse sentimento de inferioridade? Isso daqui vem do Senhor? Não. Então o que é que Ele está dizendo de mim? Conversar com as Escrituras. Senhor, tu diz isso para mim, que o Senhor cuida do lírio do campo, então eu creio que o Senhor vai cuidar de mim também. E deixa as Escrituras conversar com você. Ficar em silêncio, ouvir a orientação do Espírito. Para alguns minutos, para a mente ali. Escuta o Espírito Santo, não é esvaziar, é escutar Ele. Amém? E meditar sobre a sua família e o mundo ao seu redor. Pai, por que está chegando essa notícia ruim? Pai, como eu devo me comportar durante essa notícia ruim? Pai, está chegando a notícia dessa forma na minha família. Pai, a minha família está passando por isso. Por que isso está acontecendo? Então, a meditação também. E para finalizar, o Logos vai se transformar em rema. Então, eu quero deixar agora o Willen. Eu queria que o Willen pudesse falar para mim um pouco sobre tudo isso, sobre mindfulness.
e também nos explicar sobre o seu mural. E daqui a pouco nós vamos explicar por que tem a ver com o mural, com o mindfulness, com a meditação, melhor falando, mindfulness cristão, tá certo? Lembrando, sem preconceito, tá certo? O que dá certo no profissional é porque saiu da verdade. Então, às vezes a gente traz algo para as pessoas entenderem que nós temos já, tá bom? Então, William, palavra com você. Então, como o senhor bem disse, pastor, mindfulness, né, é uma técnica meditativa e não é ficar vazio. Não tem como a gente não pensar em nada. A gente está aqui o tempo todo acelerado na mente, pensando. Mas mindfulness, meditação plena cristã, é você se encher de bons pensamentos, é se encher de coisas boas, é ter atenção plena no aqui e no agora. Eu repito, tem tantas pessoas que estão tão aceleradas, tão ativas, tão estressadas, que não é o seu caso porque você é crente, amém? Mas outras pessoas passam por isso, é tão acelerado que não vê, não sente o cheiro, não sente o gosto, não vive o belo, não está sensível à voz do Senhor, às direções. Então, meditação, a mindfulness pleno, é viver a atenção plena, é viver o aqui e o agora, é sair um pouco do passado, porque ele já passou, é esquecer um pouco do futuro, que vai ser construído ainda, e é viver o hoje, é viver o aqui, é viver o agora. Então, essa técnica, ela traz a gente muitos benefícios, muitos ganhos. Quem consegue meditar, vive o hoje, vive o agora. Quem consegue meditar na palavra, no Senhor, meditar de forma plena, não está estressado, não está irritado, está com equilíbrio emocional, está com controle das emoções e por aí vai, queridos. Ajuda muito na ansiedade, na depressão, na irritação, na impaciência. Eu te pergunto, você na tua casa vem conseguindo contemplar o belo? Olhar no olhinho do seu filho, olhar no olho da tua esposa, sentir o gosto da comida, viajar e ver o verde, ver a grama, ver a paisagem. Você consegue no seu dia a dia sentir a voz do Senhor falando com você, as direções, Ele te guiar, direcionar? Talvez, queridos, falte isso na sua vida, uma meditação plena, mergulhar no Senhor para viver uma vida plena, uma vida no aqui e no agora. Então isso é um pouquinho sobre os benefícios, né, da meditação, os benefícios do mindfulness. Amém, queridos? Posso ir próximo tópico, pastor? Pode. Quadro. Então, eu queria só deixar isso claro para vocês, preste atenção nisso. Meu professor estava fazendo... ele disse o seguinte: olha, eu quero que todos vocês vão lá no shopping, né? E eu quero que vocês passem lá meia hora olhando no olho das pessoas. Pense na onda. Então saímos lá, os alunos, uns 60 alunos, saímos no shopping e começamos a olhar de forma discreta, mas olhando. Então nós percebemos pessoas tristes, percebemos pessoas... E depois a gente voltou e nós pensamos que aquele exercício era para a gente poder avaliar as pessoas. E na verdade, ele estava nos avaliando. Porque nós iríamos cuidar de pessoas. Então, como cuidar de pessoas se eu não tenho sensibilidade para parar? Às vezes nós vamos conversar com o nosso cônjuge, a mente está tão acelerada que eu já sei o que você vai dizer, já sei o que você vai falar. Então, diga, pode falar. Pode falar, diga, isso aí. Então a gente já está de um jeito, de uma forma tão dessa forma que a gente não consegue. As crianças, o Dr. Augusto Cury fala, que estão na sala de aula, não estão conseguindo parar a mente, tanto jogo de videogame, aceleração de Torá. Às vezes a gente vem para a igreja, rapaz, quantas pessoas vêm para a igreja e não desligam o celular, não consegue se conectar com Deus? Como Deus é falar com a gente? Como Deus é transformar a gente? Precisamos ter práticas espirituais. E eu queria que você falasse um pouco do que é o mural, do que é essa ferramenta, e daqui a pouco a gente fecha tudo. Então, queridos, veja bem, essa ferramenta aqui é uma ferramenta chamada Mural da Vida Extraordinária, ou Quadro dos Sonhos, a Visão de Futuro, chame como você quiser, mas o fim proveitoso é o que ela gera em nossas vidas. Queridos, quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos mais ousados? Porque existem planos... Não, deixa aí, para você ir para cá. Para cá? Agora, vê. Aqui, vem aqui. É porque aqui tem uma atraso, né? Deixa eu ver agora. Tá bom, Gabriel? Daí? Pra cá? Então, queridos, quais são os seus sonhos? Porque existem planos e propósitos do Senhor para a sua vida. Sabe, um preço profundo já foi pago por mim e por você naquela cruz. Então eu e você temos que ter vida plena aqui, uma vida de fato transbordante, uma vida de fato abundante. Só que tem pessoas que não têm sonhos, queridos.
pessoas que estão vivendo o amanhã, vivendo o passado e não têm sonhos. Então essa ferramenta aqui faz com que você acorde, com que você produza bons sentimentos dentro de você. Você produz dentro de você neurotransmissor, coisas boas. Mas William, o que é isso? Na palavra do Senhor lá em Abacuque, não lembro agora qual é o livro, o versículo e o capítulo, está escrito: coloca a tua visão numa tábua, para que lá longe alguém possa ver e enxergar. Ei, é visão de futuro. Como é que você se vê, meu irmão e minha irmã, daqui a 2 anos? Daqui a 5 anos? Então olha que exemplo maravilhoso. Aqui é parte do meu mural. Aqui é parte da vida que eu vou ter, eu vou conquistar. Eu vou dar um exemplo, queridos. William, parece engraçado, né? A gente vai até rir agora, mas queridos, é fé. Eu sei que vai se cumprir. Aqui, essa imagem aqui, eu me vejo temente a Deus, ajoelhado na minha igreja, temente ao Senhor, orando. Em outra imagem que eu não trouxe, me vejo pregando por aí, por que não? Em nações, em países, em estados, levando a palavra, o evangelho. Eu me vejo assim, queridos. Está aqui dentro, já é real em mim. Aqui eu me vejo atendendo pessoas no individual, na terapia, no coaching, ajudando pessoas. Não, queridos, não é profissão, não é dinheiro, é missão, é propósito. Aqui eu me vejo com minha família, eu, minha esposa, meu filho João Miguel e a menininha que vai vir em breve. Então aqui é a minha família em breve, queridos. Aqui é a casa dos meus sonhos, a casa do condomínio que eu vou ter, vizinho pastor lá. Já se cumpriu, já é real na minha cabeça, na minha mente, queridos. Já chamei no reino espiritual. Jesus. Aqui é o corpo que eu vou ter. Mas o mesmo está distante, talvez estou, querido, mas vou alcançar um corpo malhado, um corpo fitness, sem açúcar, muito carboidrato, muita proteína, coisas boas. Aqui é como eu me vejo no meu corpo, queridos. Esse carro aqui é um Creta da Hyundai. Ei, eu trouxe de propósito, já se cumpriu. Eu tracei esse plano para mim em 2019. Dezembro de 2019 eu comprei esse carro. Não foi branco porque eu não quis, escolhi uma outra cor, mas já se cumpriu, já é real. Queridos, quantas vezes eu desenhei, eu coloquei uma foto, eu com escritório, eu com microfone no rosto, dando treinamentos, eu já realizo isso. Quantas visões eu já tive do Senhor na minha vida e já se cumpriu, já é real. Então o que é esse quadro aqui? Você pega imagens que representem para você uma vida extraordinária. Na saúde, no casamento, na relação com os filhos, na igreja, no servir, na relação com Deus, com seus parentes, amigos, em todas as áreas. Você pega imagem no Google e você guarda no seu computador. E depois você vai montar essa imagem com várias visões. Você monta o seu quadro. Está aqui, eu quero alcançar isso, está aqui essa visão. Você monta um mural. Aí você coloca agora na sua parede do seu quarto ou do seu banheiro. E todos os dias, querido, no seu devocional, em caixa devocional, você vai olhar para uma única imagem dessa e vai entrar dentro dela. Você vai impor as mãos, vai profetizar, vai declarar, vai chamar a existência e já vai agradecer, porque crente agradece antes que aconteça, porque sabe que já é real. Então, basicamente é esse o exercício. O tempo está chegando. Monte o seu quadro, queridos, que é algo poderoso e acontece coisas extraordinárias. Amém? Então, queridos, imagine quando nós estamos orando, se você tem o foco, se você está meditando, buscando no Senhor e entregando tudo isso a Deus. Será que sua oração se torna produtiva? Será que seu tempo de intimidade com Deus se torna produtivo? Meu irmão, pelo amor de Deus, isso aqui a Bíblia diz que o nosso culto é um culto racional. Então nós estamos ensinando para você, meu irmão, como você ter uma vitória. Eu disse que ore a mim, peça a mim para que a sua alegria seja completa. Sabe, hoje à tarde eu queria só anunciar algumas coisas. Quero primeiramente agradecer ao William. William, muito obrigado. O tempo passa rápido, vai uma hora, sabe, é um tempo bem puxado. Nós teremos agora sexta-feira, sábado agora. Faça o convite, por favor. Você que é empresário, empreendedor, quer montar o seu negócio, sábado agora, dia 26/9, às 19h30, em nossa igreja presencial. Vamos ter um encontro, nossa rede de empreendedores, com o ministro abençoado, homem de Deus, pai espiritual, nosso pastor Joselito. Então a gente te convoca para estar aqui sábado à noite agora, em nosso encontro da rede de empreendedores. Vai ser mesmo na sua vida e eu estou com expectativa.
E vai ser uma dobradinha, porque também vai estar com o William, ministro abençoado, homem de Deus. Então você que não tem empresa, quer empreender, vendedor, autônomo, você quer entender sobre empreendedorismo, eu vou estar tratando sobre protocolos, relacionamento, segurança nos negócios, porque eu tenho visto muitas pessoas se decepcionando na hora de fazer negócio. Então, por favor, você esteja aqui conosco, vai ser algo poderoso para que você não se frustre nas suas negociações. Como firmar, fechar bons negócios, mas da forma dos princípios de Deus, para que ninguém saia mal nessa situação. Então, o William vai estar aqui também falando, também pregando e ensinando junto conosco. Vai ser algo poderoso. Nós vamos falar do golfinho, do tubarão, da carpa. Nós vamos falar de como firmar os negócios de forma ganha-ganha, de uma coisa que vai ser bom para todo mundo, palavra nos negócios, como você se proteger de calote, se proteger de pessoas que não vão estar junto contigo. Meu irmão, vai ser muito bom. Esteja junto conosco, protocolos que você vai colocar nos seus negócios. Eu também quero convidar você para hoje à tarde estar conosco às 16 horas. Nós estamos trabalhando com Explorando o Profético, nós estamos na Aliança da Oração, estabelecendo a comunidade profética, meu irmão, um tempo de mergulho no Senhor. Vem estar conosco. Quinta-feira nós estamos aqui juntos, na Super Quinta, também um culto poderoso. E tem uma novidade, está surgindo agora o nosso discipulado. O discipulado está chegando aí, o William vai estar dando aula lá sobre dízimos e ofertas, sabe? Nós teremos o nosso discipulado, inscrições já estão abertas pelo nosso número da assessoria e também pelo nosso balcão de informação. Vem cá escrever, inteiramente gratuito. Nós teremos 8 semanas que estarão falando poderosamente, e ao final nós estaremos com imposição de mão, transferência de unção. Já pode escrever, começa dia 13 de outubro. E também nós queremos convocar você para o dia 4 de outubro agora com o pastor Edilson de Lira, nossa carreata, nosso culto na nossa nova sede, na nossa construção. Vai ser para lá especial. Vem estar conosco na nossa carreata. Eu conto com a sua presença. William, fiquem na paz, queridos. Abençoe sua vida, Ele faça prosperar, abundar e crescer o mural, viu? Porque vai acontecer na sua vida coisas profundas. Obrigado, pastor. Eis-me aqui sempre, que você precisar, a gente está aqui para servir. Amém? Deus abençoe você, na autoridade do nome de Jesus. Você fique na paz, meu irmão. Então, meditação, coloca lá seus objetivos, para um pouco, ouve Deus e fala com Deus e recebe aquilo que Deus tem para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.